Pump Action, o tipo de espingarda mais popular do mundo. Em vez de disparar automaticamente, uma Pump Action usa um sistema deslizante, que o usuário movimenta para frente e para trás. Cada ciclo ejeta o cartucho já disparado e carrega um novo do tubo carregador, que fica embaixo do cano. Esse design simples é o motivo pelo qual espingardas Pump são conhecidas pela sua confiabilidade. Menos peças móveis significa menos coisas que podem dar errado, mesmo na lama, na chuva ou no frio. Na verdade, algumas espingardas Pump do início dos anos 1900 ainda funcionam até hoje. Elas também são extremamente versáteis. Pump Actions podem ser usadas para caça, tiro esportivo ou defesa apenas mudando o tipo de munição utilizada, e são conhecidas por lidar bem com diferentes cargas sem problemas. Elas também costumam ser mais leves do que espingardas semiautomáticas, já que não precisam de sistemas a gás ou mecanismos internos pesados. A primeira espingarda Pump de sucesso foi a Spencer 1882, projetada por Christopher Miner Spencer em 1882. Pump Actions não foram feitas para velocidade, mas sim para controle, durabilidade e simplicidade. Alguns dos modelos mais notáveis incluem a Winchester 1897, Remington 870, Mossberg 500, entre várias outras. Semi-automáticas. Essas espingardas levam tudo para outro nível. Nada de bombear nem recarga dramática de filme. Elas carregam automaticamente o próximo cartucho após cada disparo. Basta apertar o gatilho e atirar, e o limite é basicamente a velocidade com que você consegue puxar o gatilho. Espingardas semiautomáticas são usadas em competições de caça e por unidades militares e policiais, basicamente para quem gosta de velocidade, mas sem estilo. A desvantagem, elas são exigentes. Use munição ruim ou deixe sujar, e elas param de funcionar. Além disso, custam mais do que uma espingarda comum. Existem dois tipos principais: sistema por inércia e sistema a gás. Sistemas por inércia usam o próprio recuo da arma para carregar o próximo cartucho. São conhecidos por serem mais leves e confiáveis, mas também têm recuo mais forte. Sistemas a gás usam parte dos gases do disparo para recarregar. Tem recuo mais suave, mas exigem mais manutenção e limpeza. A primeira espingarda semiautomática de sucesso foi a Browning Auto 5, projetada por John Moses Browning em 1898. E lembre-se, semiautomáticas modernas são restritas em alguns lugares. Pelo visto, deixar as pessoas atirarem rápido assusta alguns governos. Alguns dos modelos mais conhecidos incluem a Beretta 1301, Benelli M4, entre outras. Espingardas totalmente automáticas, os monstros do mundo das espingardas. Diferente das Pump ou semi-automáticas, elas disparam continuamente enquanto o gatilho estiver pressionado e houver munição. Isso significa destruição total em segundos. Alguns modelos podem atingir até 300 disparos por minuto, ou seja, dá para esvaziar um carregador em um piscar de olhos. A maioria usa sistemas por recuo ou a gás, mas mesmo assim o recuo é brutal, maior que o das Pump Actions. São extremamente eficazes a curta distância, mas a precisão cai rapidamente no modo automático. Para acompanhar a taxa de disparo absurda, a maioria usa carregadores tipo caixa ou tambor, em vez de tubo, e isso permite recargas mais rápidas e mais munição, mas também adiciona ainda mais peso. Falando nisso, essas armas são extremamente pesadas, podendo passar de 4,5 quilos, e também são muito caras, o que é um dos motivos pelos quais civis quase nunca possuem uma. São usadas principalmente por militares ou em projetos experimentais. A primeira espingarda totalmente automática amplamente conhecida foi a AA-12, projetada por Maxwell Atchison. Outros modelos notáveis incluem a Saiga 12 e a Pancor Jackhammer. Espingardas híbridas, espingardas 2 em 1 que podem alternar entre sistema semiautomático e pump action por meio de um seletor. Se sujeira, munição fraca ou condições ruins impedirem o funcionamento do modo semiautomático, basta mudar para o modo pump e continuar atirando. Isso significa que espingardas híbridas conseguem disparar tipos de munição que semiautomáticas comuns têm dificuldade. Elas foram projetadas principalmente para uso militar e policial, com foco não só em poder, mas em confiabilidade quando tudo dá errado. No entanto, também têm desvantagens. São mais pesadas, mais complexas e mais caras que espingardas comuns. Também exigem mais treinamento, já que é preciso dominar os dois sistemas. Por isso, são raras. A primeira híbrida amplamente conhecida foi a ESPAS 12, seguida pela Benelli M3.
Espingardas de ação de alavanca. Em vez de bombear ou usar sistema semi-automático, essas usam uma grande alavanca metálica. Você puxa até a alavanca para baixo e depois para cima para ejetar o cartucho vazio e carregar outro do tubo. O problema é que essa alavanca precisa de mais espaço para se mover, o que as torna menos ideais em espaços apertados. Elas foram mais populares no final do século XIX e início do século XX, antes das pump actions e semi-automáticas dominarem. Hoje, são raramente usadas de forma prática e geralmente ficam com colecionadores, fãs de filmes ou pessoas que querem se sentir como cowboys. A primeira espingarda de alavanca de sucesso foi a Winchester Model 1887, projetada por John Moses Browning. Ficou famosa em filmes de faroeste e depois apareceu com Arnold em O Exterminador do Futuro 2. Espingardas de ação basculante. Você quebra a arma para abrir, coloca os cartuchos diretamente na câmara e fecha novamente para disparar. Normalmente existem em dois tipos: tiro único com um disparo e cano duplo com 2 disparos, lado a lado ou sobrepostos. Esse tipo tem o menor número de peças móveis entre todas as espingardas, o que as torna extremamente confiáveis e fáceis de manter. A desvantagem é que geralmente comportam apenas 1 ou 2 cartuchos, então é preciso recarregar com frequência. Comparadas a outros tipos, são mais lentas. Mesmo assim, pela simplicidade e segurança, são muito usadas, principalmente para caça e treinamento de iniciantes. Espingardas táticas. Foram projetadas para combate, uso policial ou defesa residencial, em vez de caça ou esporte. Possuem canos mais curtos, geralmente entre 35 e 50 centímetros, facilitando o uso em espaços apertados como prédios e veículos. Costumam ser pump ou semi-automáticas, equilibrando velocidade, potência e durabilidade. Podem comportar de 5 a 9 cartuchos ou mais, enquanto espingardas de caça geralmente têm capacidade de 2 a 4. Outra grande diferença está nos acessórios. Modelos táticos frequentemente vêm com trilhos, lanternas, suportes de munição e coronhas ajustáveis para situações reais de combate. Tudo é pensado para funcionalidade, não estética. Também podem disparar munições especiais, desde chumbo grosso e balotes até munição de arrombamento e munição menos letal. Isso permite o uso para arrombar portas, controle de multidões ou neutralizar ameaças. Por isso, são amplamente usadas por forças policiais e militares. Modelos notáveis incluem a Benelli M4, Beretta 1301, entre outras. Espingardas de carregamento pela boca, armas que definiram a caça e o combate a curta distância por séculos, foram amplamente usadas do século XVII até meados do século XIX, muito antes dos cartuchos modernos. Essas armas eram carregadas pela frente do cano. Primeiro se colocava a pólvora negra, depois um calço, depois o chumbo, às vezes chumbo fino, às vezes chumbo grosso, e por fim, outro calço. Pular uma etapa podia fazer a arma não disparar ou, pior, causar um disparo atrasado. As primeiras versões usavam mecanismos de mecha, depois pederneira e por fim espoleta de percussão. Eram usadas para caça e combate e ficaram famosas pelo uso por piratas. Mesmo usuários treinados conseguiam disparar apenas de 1 a 3 tiros por minuto, comparado às espingardas modernas que podem chegar a 300 disparos por minuto. Espingardas de tiro único. Possuem um único cano e comportam apenas um cartucho por vez. Após o disparo, precisam ser abertas e recarregadas. A maioria é de ação basculante. Por terem apenas um tiro, incentivam o atirador a mirar com mais cuidado, sendo ótimas para ensinar precisão a iniciantes. São muito baratas, muitas custando na média de R$ 2.000. São consideradas as mais simples e lentas entre as espingardas. Espingardas de cano duplo. Possuem 2 canos e disparam um tiro por cano. Comportam no máximo 2 cartuchos, o que é sua principal limitação. Quase sempre são de ação basculante, então você precisa abrir a arma para inserir e remover os cartuchos. A maioria usa 2 gatilhos ou um seletor de cano. São um dos tipos mais antigos, datando do século XVIII. São conhecidas pelo excelente equilíbrio e alta confiabilidade por conta de seu design simples. Existem em 2 estilos: lado a lado, onde os canos ficam um do lado do outro, e sobreposto, onde um cano fica posicionado acima do outro. Modelos sobrepostos costumam ser bem mais caros. Por exemplo, uma Krieghoff K80 pode custar mais de R$ 100.000. Punt Guns, as maiores espingardas já feitas. Algumas chegavam a 3 metros de comprimento, pesavam quase 45 quilos e disparavam cartuchos gigantes com até 5 centímetros de diâmetro. Não eram feitas para disparo no ombro. Em vez disso, eram montadas em pequenos barcos chamados punts. O atirador apontava o barco inteiro para bandos de aves e disparava. Com o ângulo certo, um único tiro podia matar de 20 a 50 aves de uma vez. O recuo era tão forte que podia empurrar o barco vários metros para trás na água. Não
não foram feitas para a guerra, mas para a caça em massa. Devido ao impacto devastador na fauna, foram proibidas em muitos países. Hoje são extremamente raras e geralmente encontradas apenas em museus ou coleções privadas. Espingardas de ferrolho. Funcionam com um ferrolho manual, como rifles de ferrolho. Você levanta e puxa o ferrolho para ejetar o cartucho e depois empurra para frente para carregar outro. Em vez de tubo, usam carregador destacável ou carregador interno. São conhecidas por serem simples e duráveis, perdendo apenas para as de ação basculante nesse quesito. São usadas principalmente para caça, defesa rural e treinamento, não para uso militar. Eram mais comuns no final do século XIX e início do século XX. Espingardas de cano cerrado. São espingardas comuns com o cano encurtado. Recebem esse nome porque as pessoas achavam que eram muito longas e literalmente cortavam elas com uma serra. Isso as torna menores, mais leves e mais fáceis de manusear. Algumas pessoas até as carregam como se fossem pistolas. Porém, há uma grande desvantagem: menor velocidade do projétil e alcance efetivo muito reduzido. São perigosas de perto, mas inúteis a longa distância. São fortemente restritas ou ilegais em muitos países. Por exemplo, no Brasil, a lei exige comprimento mínimo do cano de 61 centímetros para civis. Espingardas tipo revólver, em vez de tubo ou carregador, usam um tambor giratório como um revólver gigante. Algumas têm tambor para recarga rápida, outras exigem carregamento manual de cada câmara. São mais pesadas e volumosas devido ao tambor e podem comportar até 12 cartuchos. Nunca foram muito populares por causa do peso e complexidade. Muitas ficaram apenas como experimentos ou itens de coleção. Modelos famosos incluem a Turca SR-410, a Armsel Striker, também conhecida como Street Sweeper, entre outras. Espingardas Bullpup. Nessas espingardas, o mecanismo de ação e o carregador ficam atrás do gatilho. Isso permite tamanho compacto, mantendo o comprimento do cano. São populares em uso tático e defesa residencial por serem fáceis de manusear em espaços apertados. Como a ejeção fica próxima ao rosto, podem ser perigosas, especialmente para canhotos. Alguns modelos até têm avisos para não disparar apoiado no ombro esquerdo. Podem ser semi-automáticas, pump ou automáticas, sendo consideradas versões modernas de espingardas. A primeira Bullpup foi a High Standard Model 10. Modelos famosos incluem a UTS-15, Keltec KSG, Tokarev TBP-12, entre outras.